A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, que Deus abençoe a todos, amém? Hoje daremos continuidade no livro de Isaías, capítulos 39, 40, 41 e fechando com o capítulo 42 deste livro tão abençoado que é o livro de Isaías. O livro de Isaías, irmãos, pode ser chamado de uma Bíblia em miniatura. Há 66 capítulos em Isaías e 66 livros na Bíblia. Os 39 capítulos da primeira parte de Isaías podem ser comparados com o Antigo Testamento, com seus 39 livros, e ambos se concentram principalmente no julgamento de Deus contra o pecado, e 27 capítulos na segunda parte podem ser vistos em paralelo com os 27 livros do Novo Testamento, e ambos enfatizam a graça de Deus. Além disso, a seção do Novo Testamento de Isaías abre com o ministério de João Batista e fecha com os novos céus e a nova terra em Isaías capítulo 65, versos 17. E no meio há muitas referências ao Senhor Jesus Cristo como Salvador e Rei. Essa é apenas uma introdução interessante em que Isaías é a mini-bíblia. Isaías capítulo 39, amados irmãos, capítulo 1, Merodach-Baladã, este príncipe da Babilônia estava procurando uma independência para a sua cidade e quis já ir formando alianças para uma revolta contra a Síria. O plano falhou e só em 623 a.C., 80 anos mais tarde, é que a Babilônia conseguiria a independência, passando depois de ser uma ameaça tão grande como foi a Síria. Isaías influenciou o rei a abandonar a ideia de tais alianças políticas, como vimos no versos de 3 a 8. Capítulo 39, de 1 a 8, depois desse relatório histórico sobre Isaías, começa a segunda coleção das suas profecias, entre os capítulos 40 até os 66. Esses capítulos profetizam a restauração após o cativeiro, pronunciado em capítulo 39, verso 6, que começou no ano 597 a.C. Depois da Babilônia vir a ser um império poderoso, herdeiro do poderio dos assírios, por descrever uma situação em um futuro distante, já que a volta do cativeiro só começou em 538 a.C., tais capítulos são considerados por alguns eruditos como adições de algum outro profeta, contemporâneo à situação descrita. Se, porém, negarmos a Isaías essa capacidade de ver o futuro à luz da revelação divina, que faremos dos trechos que profetizam uma restauração espiritual no futuro ainda mais distante? Veja, por exemplo, irmãos, a reconciliação com Deus mediante a obra expiatória de Cristo, descrita no capítulo 53. Historicamente, a mais radiante esperança dos israelitas era a vinda do Messias, esperança tirada das profecias que conservara as forças espirituais dos israelitas até a época da vinda de Jesus Cristo. Isaías capítulo 40, a partir do versos primeiros, vimos as expressões consolai, consolai. Esses capítulos, irmãos, que se seguem, falam da consolação, da restauração e da consolação da vinda do Messias, já mencionadas anteriormente. Segue-se daqui ao fim do livro a descrição da pessoa do Messias, da divindade do Messias, da sua humilhação, da sua morte vicária e salvadora, do seu reino. Verso 3, a voz que clama no deserto. Os evangelhos são explícitos em dizer que esta profecia se refere a João Batista, o precursor do Salvador, que lhe prepararia o caminho. Versos 8, a palavra de nosso Deus permanece eternamente, ou seja, a palavra de Deus, irmãos, ela é infalível. A verdadeira e eterna de Deus sempre se contrasta com a vaidade do homem
e com a sua vontade corrupta. Versos 9. Foi um homem destemido como João Batista que indicou o Messias. Eis o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versos 36. E outros pregadores das boas novas devem sempre indicar ao mundo: eis aí está o vosso Deus. Versos 40, capítulo 40, versos 10, vimos a expressão galardão, em hebraico, de secar, que significa salário ou recompensa. É também a participação que os ceifeiros recebem. A palavra refere-se também ao aluguel de objetos ou de pessoas, a paga dos jornaleiros. Diante dele, depois de uma vitória entre os nômades, geralmente o despojo vai adiante da tropa vitoriosa. Versos 22 do capítulo 40, a redondeza aqui citado, em hebraico círculo, ou esfera, ou arca. Os cientistas de séculos passados vincularam este versículo à antiga doutrina científica de que a Terra era de forma achatada e não quiseram ouvir a ideia de Galileu sobre um planeta esférico. As palavras do profeta, entretanto, não fazem pronunciamentos sobre teorias de um sistema geocêntrico, mas tão simplesmente fala em língua usada pelos ouvintes e pelos leitores, como nós, por exemplo, falamos em terra redonda e não esférica, e no levantar do sol. Versos 25 do capítulo 40. Este nome de Deus, que é tão grandioso e maravilhoso, é o Santo de Israel, é uma das características de Isaías, que ocorre 12 vezes nos capítulos de 1 a 39 e 13 vezes entre os capítulos 40 e 66. Nas duas metades do livro, uma prova adicional da integridade do livro. Versos 26 faz uma referência aos astros, que são os corpos celestes. Versos 29 descreve, e finalizando o capítulo 42, tem a citação multiplica as forças, que quer dizer que a obra de Cristo descrita em 2 Coríntios, capítulos 12, verso 9. Isaías, capítulo 41. No Isaías 41, versos 1, ilhas, no singular, a palavra significa terra habitável, contrastada com água. O mar e os rios é terra seca, terra marítima. Ilhas do mar, no plural, refere-se às regiões além do mar, regiões marítimas. Aqui pode significar terras remotas e nações estrangeiras em geral. O que é a maneira mais comum de Isaías usar a palavra em ambas as metades do livro, como vimos no capítulo 24, versos 15, e no capítulo 40, versos 15 também. Capítulo 41, versos 2. Este conquistador do Oriente é descrito mais claramente no capítulo 44, versos 28, como Ciro, o rei dos persas, que impõe a sua justiça divina. Capítulo 41, versos 4, quem fez os idólatras estão sendo convocados a apresentar seus argumentos em favor da idolatria. Em contraste com o único Criador, os ídolos são apenas fabricação humana. E aí, com isso, existe aí essa futilidade, né, da idolatria, como vimos também no capítulo 40, versos 19, capítulo 55, versos de 9 a 20, e por aí. Versos 5 do capítulo 41. Os países do mar, a expressão traduzida por ilhas, vimos em 41.1. Capítulo 41, verso 7,
O que antes puseram sua confiança no dinheiro, resolveram que o dinheiro trará mais sorte fundido para cobrir um ídolo. Pregos, o profeta mostra que um ídolo que depende de pregos para se equilibrar não se pode comparar com Deus, que sustenta o universo inteiro pela sua vontade. Nos versos 8, aqui Israel está sendo servo do Senhor. É claro que o título se refere ao remanescente de Israel, pois 10 tribos desaparecerão no ano de 722 a.C. E Judá foi quase destruída em 587 a.C., deixando apenas um resto inexpressível, que mais tarde voltou da Babilônia para reconstruir Jerusalém. O profeta, irmãos, logo reconhece que nenhum israelita vai viver à altura desta vocação a não ser o próprio Messias, o único verdadeiro servo do Senhor. Versos 10 do capítulo 41, o versículo traduz-se por: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço. Algumas edições ficaram sem algumas dessas palavras, por algum motivo. Dos versos 19 do capítulo 41, estas árvores são símbolos de beleza, utilidade, crescimento e vitória. Justamente em circunstâncias que, humanamente falando, não oferecia condições para nada. Foram dirigidos aos idólatras. E agora esse trecho está sendo dirigido aos próprios ídolos, que deviam saber responder se tivessem metade dos atributos que seus adoradores imaginam ter. Versos 23. Quem duvida da capacidade de Isaías ter recebido uma mensagem de Deus sobre o futuro, está tentando igualar Deus aos ídolos impotentes, caindo na blasfêmia, já que o próprio Deus coloca o debate nesses termos. Veja um exemplo no final do capítulo 39, versos 26 do capítulo 41, e finalizando o capítulo 41, não há quem anuncie o Evangelho. Os falsos deuses nada predisseram sobre a vinda de Cristo. O verdadeiro Deus o anunciou com tanta antecedência a seu profeta Isaías. Esta é a prova da veracidade do profeta. Só entraria em vigor um século e meio depois da morte de Jesus. Iniciando o capítulo 42, no verso 1, trata-se do próprio Messias, Jesus Cristo. As numerosas referências no Antigo Testamento a este trecho inteiro, entre os versos de 1 a 7. O antigo texto grego, traduzido do hebraico, usa a palavra pais, que tanto significa servo como filho, dando assim um prenúncio de mais algum pormenor do Messias. Ele é Filho de Deus, Espírito, uma revelação da Santíssima Trindade no Antigo Testamento. Deus Pai dá para Deus Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Direito, a justiça e a verdade religiosa, como vimos também uma referência em João, capítulo 15, versos 26. Isaías capítulo 42, versos 3. Estas expressões falam da misericórdia de Jesus, seu amor para com os fracos, os perdidos que quer restaurar, perdoar, curar e salvar. Essa compreensão se revela em João capítulo 4, versos 7 a 18. Capítulo 42, versos 8. Isto inclui não apenas toda e qualquer idolatria grosseira, mas também o da mariolatria e toda a invocação dos santos, e muito mais, a adoração do eu, revelada no mundanismo, na concupiscência da carne, na falta do domínio das paixões. Isaías capítulo 42, versos 9. Na época do cativeiro na Babilônia, entre 597 a 538 anos antes de Cristo, todas as profecias contra Jerusalém e Samaria eram coisas do passado.
cumpridas segundo o aviso de Deus. Com isto, os prisioneiros podiam confiar que o libertador viria em breve e podiam assim praticar sua religião sem dúvidas nem hesitações. Depois da vinda de Ciro, haveria mais motivos ainda para se considerar o livro de Isaías como verbalmente inspirados pelo Espírito Santo. No versos 11, Quedar foi o segundo filho de Ismael, como vimos em Gênesis, capítulo 25. Seus descendentes viviam ao noroeste da Arábia, e aqui o nome representa os povos árabes em geral. Versos 14, o profeta imagina o que acontece quando a longanimidade de Deus finalmente chega ao fim, uma vez provocada a sua ira pelo pecado dos homens que recusam a todas as provas do amor divino. Versos 16 faz uma referência aos cegos. A época do julgamento das nações também é a época em que Deus mostrará a plenitude da sua misericórdia aos fiéis, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O profeta Isaías usa em vários lugares a expressão, e saberão que eu sou o Senhor. Cada vez que descreve um ato dramático da revelação de Deus, seja punir totalmente os rebeldes, seja para derramar o Espírito Santo numa grande restauração espiritual, o que é a luz para os fiéis é fogo consumidor para os infiéis. A intervenção de Deus na história humana é libertação e vindicação para os fiéis, que se chamam cegos, porque andam pela fé e não pelas aparências, porque depende tão somente da graça de Deus e não do próprio merecimento. Versos 18 a 25. Compare este com o segundo dos chamados, Cântico dos Servos, Isaías 49, dos versos de 1 a 6. Apresenta-se aqui o plano de Deus em restaurar o mundo mediante o povo particularmente seu, zeloso de boas obras. Israel foi chamado à obra, mas na realidade o único a cumprir a missão foi Jesus Cristo em pessoa. Agora, a obra vai sendo realizada pela presença de Jesus, que habita nos crentes através do Espírito Santo. O primeiro cântico se acha em Isaías capítulo 42, versos de 1 a 7. Finalizando o capítulo 42, versos 19, o servo do Senhor, como nação de Israel, como revelado em Jesus Cristo, é agora como se vê no dia de hoje, na forma da verdadeira igreja. Continua a ter a mesma vocação missionária. É levar a mensagem divina para um mundo perdido. É ser amigo do nosso próximo em todos os sentidos, assim como Cristo se revelou ao nosso amigo amantíssimo. É desejar e deseja nos aceitar no seu círculo íntimo de amigos, como vimos aí em referências de João, capítulo 15, versos de 13 a 15. E finalizando o capítulo 42, versos 25. Contudo, não a entenderam. Toda a congregação ficou infrutífera. Amém, meus irmãos? E com isso nós finalizamos a leitura e exposição de Isaías, conforme o cronograma de leitura do dia. Amém? Deus os abençoe e até amanhã, meus irmãos. Forte abraço.